Bom dia, pessoal, tudo bom? Eis-me aqui de novo, após um períodozinho de ausência, né? Um período de Páscoa, Quaresma e Páscoa, eis-me aqui de novo para indicar um outro livro que há poucos dias eu terminei de ler e o livro é maravilhoso. O livro é maravilhoso, né? E eu recomendo tanto ao pessoal que é da tradição como ao pessoal que não é da tradição católica, tá bom? É um livro muito esclarecedor sobre a Eucaristia, né? Escrito por Brant Pitre, né? Jesus e as Raízes Judaicas da Eucaristia, da editora Ecclesia. Né? Brant Pitre foi, inclusive, uma parte da formação dele se deveu a Scott Hahn, né? Não sei se é com Kurt Smith também, mas com Scott Hahn com certeza, porque ele desenvolve a questão do quarto cálice. A gente vai falar sobre isso e eu acho muito pertinente. Vamos lá, vamos começar. Eu vou fazer uma breve resenha porque para não ficar um vídeo muito maçante. Vamos lá. Brant Pitre, ele parte realmente das premissas do Antigo Testamento para chegar na Nova Aliança, na Eucaristia, né? E que coisa interessante, ele trata realmente a questão, de novo, do Êxodo, do Cordeiro Pascal e do Maná, né? Essas três realidades vão ser bem tratadas no livro, né, de Brant Pitre, tá à venda pela Eclésia, recomendo, e outros também, você também pode achar pela Amazon e outros sites bons também. E ele trata justamente essa questão. Como houve um Moisés também antigo, na antiga aliança, haveria um novo Moisés, ainda superior ao anterior. O próprio Moisés, no final, se eu não me engano, do Êxodo, bem, no final do Pentateuco, né, ele fala justamente que haveria de surgir alguém como ele, e que o povo eleito deveria segui-lo, né? Interessantíssima essa questão que Brant Pitre abarca, né? Então, há um novo Êxodo, um novo Moisés, um novo Maná, um novo Cordeiro Pascal, né? E uma nova terra prometida. Então, ele trata essa questão do Cordeiro, né? Que na antiga aliança os cordeiros eram sacrificados, né? Tinham seus pescoços cortados e o sangue era derramado no recipiente, que depois esse sangue aspergia o povo para purificar o povo dos seus pecados, o povo da antiga aliança. E Brant Pitre trata que Jesus tinha em mente a questão do Cordeiro Pascal, que através de seu sangue redimiria ele como novo Cordeiro Pascal, novo e definitivo Cordeiro Pascal, redimiria o seu povo, né, do pecado. Né? A questão que ele trata. Interessante, na mesma hora em que Cristo era sacrificado na cruz, os cordeiros também eram sacrificados no templo. Inclusive, ele faz as fontes de que Brant Pitre utiliza são maravilhosas. Ele utiliza a Mishnah, ele utiliza o próprio Talmud. Mas tem coisas que são da tradição judaica no Talmud que realmente são muito antigas e que tem coisas boas ali. Tem porcarias também, a gente sabe disso. Mas tem coisas boas no Talmud que tratam da questão da tradição antiga, né? Que e Joséfo também, ele trata de Flávio Joséfo também. Brant Pitre ele faz uma exaustiva busca em várias fontes confiáveis, que naquela hora que Cristo dava seu último seu último fôlego no Calvário para a remissão de todos os pecados, expirava na cruz, os cordeiros também estavam sendo sacrificados. E depois esses cordeiros, olha só que interessante, ele fala da crucifixão dos cordeiros pascais no templo, que você colocava, depois que você sacrificava o cordeiro, você colocava uma haste perfurando aqui os ombros do cordeiro para pendurá-lo, e outra também de forma vertical, formando com uma vara de romã, praticamente criando uma cruz no cordeiro. E Cristo, olha só, a crucifixão dos cordeiros, e Cristo foi crucificado, né?
ele trata da quantidade de sangue que no templo de Jerusalém existia devido ao derramamento do sangue dos cordeiros pascais, né? Ele fala que, por exemplo, ele fala também do pão da presença, o pão da presença, que era o pão que estava presente no tabernáculo, que as 12 tribos entregavam esses pães para que eles fossem consumidos pelos sacerdotes, mas eles ficavam diante da Arca da Aliança, né? Diante do tabernáculo de Nosso Senhor, da Arca da Aliança, dentro do tabernáculo, diante do Santo dos Santos. E que em determinadas festividades, pelo menos 3 festividades, essa mesa do pão, que era uma mesa de ouro, no qual estavam os 12 pães representando as 12 tribos de Israel, eram mostrados, exibidos ao povo, né? Que se questionava, olha o amor de Deus por nós, e os sacerdotes mostravam a mesa do pão da preposição, pão da face, e o próprio pão. É maravilhoso, a riqueza de detalhes que Brant Pitre faz no seu livro. É também muito interessante o que ele fala também de que a comunhão é quando se dá realmente praticamente o último ato da antiga ceia pascal, da antiga aliança, em que o cordeiro era consumido pelos comensais, né, por todos os presentes ali, e o que não era consumido era queimado ao fogo, e tinha que ser assado, sempre o cordeiro tinha que ser assado. Ele faz também uns paralelos lindíssimos e belíssimos entre o catolicismo, né, que é a religião fundada por Nosso Senhor verdadeiramente, e o antigo judaísmo, no qual existiam sacrifícios no templo. O templo vai ser destruído em Jerusalém no ano 70 e cessam os sacrifícios, não é? E com isso o judaísmo ele deixa de ter o caráter sacrificial e vai se aproximar. O que é que vai surgir depois e vai se aproximar paralelamente desse ritual novo, em que não há sacrifício, mas em que só há a sinagoga? O protestantismo é um ritual sem sacrifício, não é? É um ritual que praticamente não existe liturgia, né? As liturgias que existem atualmente nas sinagogas simplesmente fazem as leituras, né, dos livros sagrados, o rabino comenta, as pessoas fazem algumas orações, né, as festividades têm a participação do povo judeu que participa. Então tem o Seder, que é a ceia pascal, que durante a Páscoa, no 14 Nisan, eles vão fazer. Então, mas perdeu o caráter sacrificial, não tem mais o cordeiro. Eles não têm mais o cordeiro, que existia o cordeiro na época de Jesus. Os romanos vão destruir o templo, porque aquele templo não precisa mais de sacrifícios de animais, que era apenas prefiguração do sacrifício novo e perpétuo de Jesus. E o catolicismo é que vai se aproximar como o judaísmo até Jesus era a verdadeira religião, então uma nova religião verdadeira vai ser a herdeira desse culto antigo, sacrificial, com a Eucaristia, que é Jesus. Ele fala também do maná, o maná do Messias, que o maná era um pão sobrenatural, era um pão que vinha do céu, era um pão que já estava presente lá no céu, e que os rabinos, os sábios da antiga aliança, eles sabiam, eles tinham essa ideia de que o maná que descia do céu para alimentar o povo durante o êxodo, durante a travessia do deserto, era um pão sobrenatural, que é uma prefiguração de Jesus. E Jesus vai tratar desse maná no capítulo 6 de João, não é? Ele se preocupou, acho interessantíssimo, de desmascarar Zwinglio. Quando no discurso do Pão da Vida, Jesus fala que ele faz todo aquele discurso maravilhoso que vai prefigurar e antecipar a Eucaristia, né? Que quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim, eu nele, eu ressuscitarei no último dia. E tem uma parte que ele diz assim, que a carne não é nada, o espírito é que vale. Mas só que ele explica, o protestantismo ele diz assim, porque se a carne não vale nada, então não tem Eucaristia. Mas aí Brant Pitre coloca o verdadeiro sentido do que Cristo quis dizer. Quer dizer, a carne, o olhar carnal do homem, diante do discurso de Jesus em João 6, não tem sentido nenhum o olhar carnal. Mas aquele que tem um olhar aberto para Jesus e um olhar espiritual, esse aí consegue alcançar o verdadeiro sentido. O sentido de que Cristo se faz
é verdadeiramente alimento, comida, carne para nós nos saciarmos. E outra coisa interessante, né? É que no deserto, durante o Êxodo, o povo, durante a peregrinação do povo, é que Deus dá a eles o maná que cai do céu, não é? E esse maná será guardado dentro da Arca da Aliança, junto com a vara de Arão e a tábua dos 10 mandamentos. E esse maná não pode ficar de um dia para o outro, tem que ser consumido. E ele tem um gosto como se fosse do bolo de mel, mas ele é de uma doçura extraordinária, como a Eucaristia, o corpo de Nosso Senhor. O maná é a prefiguração, uma das prefigurações mais óbvias da Eucaristia. Gente, que livro maravilhoso, que livro maravilhoso. Eu acho que em uma só live, um só vídeo aqui, não vai ser possível falar das belezas e da profundidade desse livro. Eu recomendo, né? Jesus e as Raízes Judaicas da Eucaristia da Eclésia. Tá bom, gente? De Brant Pitre, o prefácio é de Scott Hahn. Maravilhoso o prefácio. Gente, então eu vou ver se eu continuo fazendo mais algumas explanações sobre esse livro nos próximos vídeos, porque ele é profundo.